apresentar o resultado do seu projeto de pós-doutorado, seu estágio de pós-doutorado, não é isso? E vamos fazer assim, ó, nós temos 11h30, 20 minutos? Não, não precisa. Então tá, ótimo. Apresentar? Hã? A apresentação? Não, tudo bem. Sim, Ah, é, tá naquele ali? Bom, obrigado aí pela oportunidade. A ideia era fazê-lo virtualmente, mas como eu tinha que vir para cá num outro compromisso que a gente tem final, que tem a ver com a bolsa lá em Cristo na segunda, eu acabei tirando uma semana de férias e vou ficar por aí, esperando chegar a segunda, que é outra reunião. Em primeiro lugar, assim, agradecer pela acolhida, né, na verdade, é uma bolsa, ela é um pouco diferente do que apenas um pós-doc, né. Ela resulta de um projeto de participação no edital, que depois encaminhou em 2024, né, um edital do CNPq com um professor pesquisador sênior do CNPq. Então, estou dizendo isso porque foi enquadrado dentro da pós-graduação, mas tem um plus que é a bolsa, no caso, né. Em segundo lugar, é para dizer que a minha participação aqui, ela tem uma relação com um projeto de pesquisa anterior que eu desenvolvi quando estava ainda lá na Universidade Federal do Paraná como professor visitante, que é o nosso famoso projeto PROPAT, né? Que o Pedro e vários, o Ayrton, o Nelson, acho que, se eu não me engano, são esses aqui que estão aqui. E que resultou, no final de 2023, na publicação daquela edição especial, né, onde estão a proposta de metodologia multidimensional. Foi ali, julho de 25. Em cima, ali, abre aí. Ok. Essa? Isto. Então, a bolsa, na realidade, é uma continuidade que nós tínhamos previsto lá no projeto inicial de fazer a aplicação piloto e validação, mas fomos infelizes em dois editais do CNPq que nos responderam que o assunto ainda não estava no status daquilo que a ciência precisava priorizar. Ou seja, infelizmente, dentro da academia do planejamento urbano regional, bom, é a área que vocês estão, ainda há uma resistência eu diria assim, uma resistência a pensar o desenvolvimento a partir de uma perspectiva multidimensional. Nós fomos formados para trabalhar dimensionalmente, dentro das nossas caixinhas, e quem tem poder que são aqueles que avaliaram o projeto, né, tiveram o poder de dizer não, e por duas vezes nós tivemos isso. Nós continuamos aqui, de novo, sem recurso, então na realidade, o meu trabalho foi, em primeiro lugar, de articulação, pode passar, de articulação com isso aqui eu já falei, de articulação, ali, pode deixar, de articulação com os 6 grupos, as 6 dimensões. Nós pegamos aquilo que foi publicado lá como proposta e antes de ir para campo, fizemos alguns ajustes que a gente já achou que eram necessários serem feitos. E então esse foi meu trabalho. O trabalho de acompanhamento a campo, eu fiquei mais responsável por uma das dimensões, né? E os demais, o Ayrton uma dimensão, o Pedro outra, e apenas para dizer de que, infelizmente, pelo fato de não ter se conseguido recursos para ir para campo financiar as atividades, todos os professores que se envolveram, tanto da Unijuí e um grupo maior da Universidade Fronteira Sul, fizeram isso assim, voluntariamente, né? Bom, o que tinha previsto no plano de trabalho? Primeiro, a publicização da metodologia e o acompanhamento da aplicação piloto, que foi o trabalho principal. O segundo era propor indicativos teóricos práticos para a redução, como é que no processo de aplicação, que tipo de problemas ou desafios foram percebidos, tanto pelos aplicadores, pelos profissionais, como isso aí eu já vou falar depois. E por último, essa questão que é mais de ordem teórica, uma averiguação e cotejamento da metodologia e do enfoque territorial com outras abordagens, outras vertentes que
dialogam com o chamado enfoque territorial. Pode passar. Bom, sobre a publicização, eu incluo ali, estou mandando para o relatório, primeiro ali, algumas conferências, palestras, conferência de abertura, palestra na cátedra, seminário internacional, enfim, que foram atividades que me envolveram e que tinham relação com esse processo de publicização, né? Pode passar outro. Um segundo grupo de resultados seria as publicações, né? E eu colocaria em primeiro lugar aquele livrinho lá que tem uma pergunta com um título bem usado, né? Desenvolvimento ser ou não ser, eis a questão, que eu recomendaria. Eu acho que todo aluno de quinta ou oitava série, primeiro e segundo grau e universidade precisaria ler para saber realmente entender um pouco o que é e o que não é desenvolvimento. Não sou assim nenhuma autoridade para isso, mas eu acho que dentro desse livro tem uma série de apontamentos que poderiam resultar em dezenas de pesquisas e debates e outras publicações. Pode ser indicado no início, quem sabe, dos alunos. Bom, e eu tive uma participação também num livro que o professor Pedro coordenou, junto com o professor Demar Rota. Está ali escrito aí com um capítulo de livro sobre dimensão social no território Santo Cristo. Os dois últimos, um capítulo de livro também, nos 30 anos do mestrado e doutorado lá da Unisc, né, onde eu faço um pouco esse resgate da discussão, onde eu tenho participado como coordenador desse projeto, e um capítulo de um livro publicado lá na Universidade Estadual do Pará, também tem menos relação, mas em parte também. Segue adiante? Bom, ainda dentro dessa questão da publicização e o debate e o aprofundamento, tem alguns artigos que foram publicados. O primeiro que saiu dia 7, então anteontem, né? Eu tenho um artigo aqui na revista da Unijuí, onde em 2020 eu faço uma discussão de uma reapresentação do tema patrimônio territorial. Ao longo de 2020 até agora, e mesmo o processo de aplicação, eu me dei conta de que a própria discussão que estava lá precisaria avançar um pouco, né? E aí, nesse artigo, eu fiz, então, um apanhado, primeiramente, das diferentes vertentes que discutem patrimônio territorial. Principalmente, uma delas é a vertente como é que é, descolonização, né, que é uma discussão, um contraponto àquilo que é o tradicional do debate sobre patrimônio. Tem um artigo que é o segundo, que é de uma dissertação que eu ainda terminei lá na Universidade do Estado do Paraná. Aí depois o terceiro é um artigo que foi publicado junto com o professor Pedro e o orientando dele. Ali eu fiz na revista brasileira, nunca tinha publicado nessa revista, apesar de ser geógrafo, né? E é uma revista que não tem não tem assim muito destaque. Eu acho que ela não deve estar nem como A4, não sei se é isso. A Revista Brasileira de Geografia. E aí, como eu sou geógrafo, mas militei muito mais na área do planejamento urbano regional e quase nada, por exemplo, nos eventos da geografia, né? Eu fiz um pouco assim a minha trajetória de escrita lá desde 2002, lá, com o professor Pedro lá em Santa Rosa, enfim, e trazendo essa questão. Bom, eu acho que ali está o texto assim que tem uma argumentação um pouco mais concisa, que dá conta dessa questão que seria, bom, o que é a abordagem territorial e quais as demais correntes teóricas que dialogam com aquilo que podemos chamar abordagem no enfoque territorial. Por exemplo, a discussão do ecofeminismo, do ecossocialismo, dos sistemas agroflorestais, né? Então, nesse artigo, que é um artigo que apresentamos junto com o professor Pedro lá no Inampur, tem essa ideia de trazer à tona, quer dizer, quais são as diferentes
correntes teóricas que dialogam com aquilo que nós estamos chamando aqui de abordagem territorial. Eu acho que isso talvez também dá alguma pista para que aquele aluno, às vezes, que chega no mestrado, apresenta uma proposta que às vezes não tem muito a ver com aquilo que o programa precisaria, né? Eu acho que tem várias sugestões aqui de correntes teóricas. Acho que é isso aí, pode seguir adiante. Ainda dentro dessa questão, meu próprio envolvimento ali no seminário aqui que ocorreu no ano passado, quer dizer, eu estava como coordenador da Redetec, né, que também o evento estava conjuntamente, uma participação minha também num seminário lá na Colômbia, junto com o professor Maurício Cuervo, que é professor aposentado do ILPES, né? E esse último ponto aí, a editoração, que para mim acho que é um trabalho também que teve um peso muito importante, porque acho que foi uma das primeiras publicações, pelo menos que eu conheço a nível de mundo, que traz um pouco uma edição especial de uma revista para discutir aquilo que estamos chamando de abordagem territorial de desenvolvimento. E dentro dessa edição especial, que está aqui na revista da Unijuí, temos textos de figuras que foram os fundadores da discussão. Tipo assim, o Bernard Pequel, por exemplo, tem duas professoras italianas, né, que trazem a contribuição da escola territorialista italiana, né, que é um contributo importante. Às vezes, quando a gente fala abordagem territorial, a gente lembra lá do Becattini, né? Mas Becattini tem uma visão muito mais da sociologia, um deles, o Becattini e o outro, esqueci o nome, e da economia, mas outros autores, e principalmente da geografia, que é a escola territorialista italiana, traz uma contribuição importante. E o artigo que eles trazem aqui, que a professora italiana que é uma discussão que já está circulando em parte. Por exemplo, quando está se discutindo, por exemplo, a questão do ordenamento territorial no Estado do Rio Grande do Sul, que agora tem inclusive seminários que foram realizados aí via Assembleia, a questão que aparece é, bom, precisamos planejar o desenvolvimento das regiões via bacias hidrográficas, por exemplo. O problema não está dentro do município, o problema que ocorreu nesse desastre todo está dentro da bacia hidrográfica. Então, a ideia do biorregional tem a ver com isso, ou seja, não adianta eu fazer um projeto de desenvolvimento para o município de Lajeado, por exemplo, para resolver o problema das águas, se toda a bacia hidrográfica, que está dentro de 10, 15, 20 outros municípios, e às vezes de um município só um pedacinho, né, não todo o município, daí vem a ideia que a gente sempre tem, então, fazer um trabalho sobre o município, né, o município às vezes pode ter a nível biorregional, um pedaço que tem a ver com a serra e outro pedaço que tem a ver com o litoral, por exemplo. Então, acho que essa editoração, essa edição especial tem um papel importante, certo? Bom, sobre o acompanhamento da aplicação piloto, ali eu resumi algumas atividades, né? Estamos ainda um pouco atrasados, a ideia era ter terminado em junho, e junho já foi há muito tempo, né? E ainda temos trabalho de campo andando, mas como tem um calendário com a Prefeitura de Santo Cristo, nós estamos indo para Santo Cristo na segunda-feira de tarde, né? Para apresentar ainda não os resultados finais, porque tem ainda coisas para se fechar, né? Mas como lá é apenas um retorno à sociedade, não é um retorno à academia, quer dizer, o resultado final da validação nos vão dar à academia, ou seja, na medida que vamos publicar artigos numa revista científica com a metodologia validada, no caso, com os ajustes que forem necessários. Mas isso temos tempo para, no mínimo, o semestre todo que vem ainda, agora, né? Então, mas passa adiante ali, isso vai aparecer agora. Então, uma das metas ainda está em branco. Por quê? Porque como atrasou, estou no processo de
recebimento do parecer de quem foi a campo. Por quê? Para ver, bom, quais são os desafios que tem a aplicação de uma metodologia multidimensional como a que estamos propondo. Então, No município de Santo Cristo. lá é a base, mas eu digo sim, poderia ser em qualquer outro município, né? E não necessariamente lá o que aconteceu lá, mas o que acontece com o Ayrton, que foi para campo, né? E o que ele encontrou, o Ayrton, que é o pesquisador, como é que ele se postou em frente ao desafio também de aplicar uma metodologia multidimensional com mais de 80 variáveis, né? Então, vai aparecer aqui, mas ainda o resultado não saiu. Segue a última, acho que é. Bom, aqui acho que eu repeti, né? Eu repeti, mas tudo bem, pode deixar ali a questão de onde está principalmente esse debate do ponto de vista teórico, né, epistêmico teórico sobre a abordagem, no sentido de avanço. E aí, por fim, o último, passa adiante. O projeto acabou aqui, né, mas o Dalla Brida está vivo. Então, eu coloquei aqui dois desafios, que o primeiro, que é uma temática que foi provocada um pouco numa visita que eu fiz no ano passado lá na Universidade Estadual do Pará, né? Eu não sabia que o Estado do Pará tem abrange praticamente todas as regiões do Estado com universidades estaduais muito bem estruturadas, a exemplo do Paraná, por exemplo, né? Campos que ficam a 800 quilômetros da capital, para ter uma ideia. Então, outros campos que precisa 2 dias e meio de barco, só tem um jeito de barco para chegar. Então, a gente às vezes não conhece essa realidade que está lá meio no meio do mato. Lá, as questões que estão em discussão é essa questão que está colocada ali, né? Quer dizer, uma relação com indicação geográfica, mas principalmente quais são as perspectivas de avanço e que dialogam com essa questão da abordagem territorial, que é a sociobiodiversidade, a sociobioeconomia e a bioindustrialização. Não é apenas bioeconomia. Bioeconomia é um passo da sociobioeconomia. Então, acho que é uma discussão interessante para teses de doutorado, interessante para dissertações, né? E tem um edital onde me convidaram, estou participando como bolsista lá. Esse edital ainda precisa ser aprovado, talvez tenha alguma contribuição minha lá no decorrer, na medida que esse projeto seja aprovado. E a partir de uma palestra lá na Universidade Federal de Pelotas, que foi feita agora final de junho, né? Também essa questão colocada lá em cima na Amazônia, que é a questão ela tem uma face importante aqui no sul do Brasil, que eu também não conhecia, que no sul do Brasil, Pelotas, mais precisamente, nós temos o principal centro da Embrapa de pesquisa na área da agricultura familiar voltada à agroecologia, agroflorestas, etc, etc. Então, eu menos não conhecia, um trabalho muito interessante. Eu estive visitando lá o centro de estudos, é quase o CTC da Unijuí, né? O IRDER hoje. Então, e me convidaram para organizar um livro, né? Que estou vendo os orçamentos, inclusive aqui também, né? Onde eles querem fazer uma primeira divulgação de trabalhos já de estudos feitos nessa linha, né? Então, esse título que está aí no 2 é um capítulo que me encomendaram para fazer a primeira parte da discussão introdutória do livro. E, de novo, ali também entra essas 3 questões aí, da sociobioeconomia, sociobiodiversidade, que tem a ver com a sociobioeconomia, e tendo a bioindustrialização como uma estratégia que dialoga tanto com a abordagem territorial quanto com a discussão sobre sociobioeconomia. Bom, é isso. Então,
essas últimas questões é apenas até não tanto para dizer o que eu vou fazer ou não, se eu vou fazer, dependendo dos projetos que andam, mas até para apontar, já que o trabalho da Bolsa era nesse sentido de discutir aquilo que a gente já está trabalhando há mais de 4 anos, 2021, e apontar avanços no debate dessa temática. Então, essas duas iniciativas é um esforço até para mim poder colocar no papel. Estou tentando colocar no papel isso, né? Que vai o primeiro que vai sair é esse capítulo de livro na Universidade Federal de Pelotas, que é para sair até novembro, né? Onde eu já vou ter que organizar algumas ideias para fazer essa propositura de avanço nesse debate que teve na relação com a Bolsa. É isso? Muito bom. Está muito bem caracterizado esse período que você passou aqui junto com a supervisão do professor Pedro e demais colegas da linha, né? Aquilo que a gente espera é que além desse envolvimento, como foi muito bem caracterizado, a atividade do programa tem alguma publicação, e tem, né? Tem artigos publicados, capítulos de livros, né? Lá na Anfur também. E tem essa perspectiva de continuidade que também teremos outras publicações. Eu acho que está contemplado aquilo que se espera de um estágio de pós-doutorado. E eu deixo em aberto algumas considerações dos colegas, principalmente do supervisor. Muito bem. Após ouvir as palavras aí da exposição do professor Dalabrida, que de certa forma com o seu processo de pós-doutoramento retorna ou vem ao programa, que também já teve participação como docente, então parabenizá-lo pelo projeto, pelo desenvolvimento em termos de organização do presente projeto, mas junto com os colegas, professor Ayrton, junto com o professor Nelson, especialmente, coordenação dele do projeto PROPAT, que é simplificado aqui, com essa sigla, mas todos os professores colaboradores, parabenizá-lo pelo desempenho, pela dedicação, pela produção, produtividade, peculiar a todos os desafios inerentes a um professor pesquisador e que com muito destaque tem cumprido. Fazer um agradecimento especial também aos colegas do programa aqui, a Unijuí, pelo pronto acolhimento do projeto no passado encaminhado ao CNPq, e por isso vai o reconhecimento também ao CNPq como patrocinador da Bolsa, especificamente de pós-doutoramento, que, querendo ou não, teve implicações positivas também no desdobramento do projeto de pesquisa mais amplo da rede de pesquisa PROPAT. E fazemos votos que o CNPq, já que está sendo gravado, tendo avaliado positivo o projeto nas edições anteriores, das chamadas, mas não alcançando os recursos, ou seja, privilegiando outras áreas e não a deste projeto. Fazemos votos que este projeto está em avaliação agora, junto à chamada universal do CNPq, previsto para agosto, seja exitoso, até para contribuir com os desdobramentos futuros do projeto. Mas, em síntese aqui, em avaliação, o projeto de pós-doutoramento, professor Dr. Dalabrida. Parabenizá-lo pelos resultados apresentados, que coadunam com êxito aí as metas também propostas no projeto, e dizer que, para além de algumas verbalizações dele, tem muito a contribuir na sequência para o aprimoramento, especialmente das ciências, não só a partir do olhar da geografia, mas o desafio que ele tem se desafiado juntos com todos os outros colegas das múltiplas áreas para esta abordagem multidisciplinar, multidimensional da abordagem do patrimônio territorial, que é um tema que nos coloca aqui em comum. Então, professor Valdir, uma honra poder colaborar, ora orientador orientando, outra hora é supervisor e supervisionado, mas é uma relação fraterna de troca. E como estamos nesse processo de avaliação pontual do projeto de pós-doutoramento professor Dalabrida, aproveitar o ensejo que dentro deste projeto as atividades continuam e fazer um convite oficial aqui para os colegas do programa
para uma reunião de trabalho que vai ter na próxima segunda-feira, conforme anteriormente comunicado e passado por este programa, do ambiente de validação da metodologia deste índice no município de Santo Cristo. Já estive no município esta semana por 2 oportunidades, reafirmando, sim, a importância, portanto, deste programa de pós-graduação, dos outros programas também engajados. Destaco aqui o Programa de Desenvolvimento de Políticas Públicas da Universidade Federal Fronteira Sul, que no processo de pesquisa de campo de implementação, mais a robustez aportou, ou seja, levou a Santo Cristo próximo a 30 professores, doutorandos e mestrandos na coleta de dados. Ou seja, cabe esse destaque público e por isso a importante presença robusta também deste programa no seminário da próxima segunda-feira, não singularizado apenas na presença do professor Pedro, do professor Valdir, segunda-feira às 14 horas. E ao fazer este reforço de convite aqui, é manifestar que, ao nível das lideranças, que foram mais de 80 pessoas entrevistadas individualmente, mais de 190 pessoas que geraram informações, 190 pessoas, as lideranças têm uma expectativa muito grande em relação aos resultados. Evidente que as expectativas da comunidade são diferentes do que as nossas expectativas mais acadêmicas. E, ao fazermos a reunião de apresentação de resultados preliminares, a capacidade enaltecida dos pesquisadores integrantes do projeto em responder mais às expectativas da comunidade como reforço do papel da academia do que propriamente os publications nossos de produção teórico-empíricos em artigos e outras produções. Por isso, eu estendo o convite aqui, professor Jorge, como coordenador em exercício aqui do nosso programa, aos coordenadores de linha, portanto, o professor Jorge, o professor Ayrton, o professor Nelson, que também integra o projeto, o professor Daniel e Tarcísio, que também já colaboraram com o projeto Propat, o professor Euzélia, que participou em algumas oportunidades, depois teve também outros elementos de aportes, mas é um processo em construção. E a importância robusta do programa, mais do que a avaliação pontual de um ou outro professor engajado, é o programa que está na vitrine, é a Unijuí que está na vitrine, junto com as outras instituições. Então, no sentido de estarmos coletivamente bem presentes e representados na segunda-feira. Faço essa junção aqui para destacar que, por dentro do projeto de pós-doutoramento do professor Dalabrida, ele ativamente também coordenou e seguiu coordenando as atividades da rede Propat, nesta perspectiva da consolidação deste índice, que passa a se constituir como uma referência inovadora e diferenciada no contexto da verificação da abordagem territorial do desenvolvimento. Então, parabéns, Dalabrida, e de minha parte, como supervisor, fechando aqui, recomendo a este colegiado a possível apreciação e aprovação, mas isso é o colegiado depois. Acho que segue o diálogo nesse momento para valorizar aqui a contribuição dos colegas também. Eu só queria dizer uma questão assim, que eu esqueci, Pedro lembrou. O Pedro tem um projeto no CNPq que saiu resultado agora na primeira semana de agosto, que é um projeto de aplicação dessa metodologia. É o mesmo projeto que ele apresentou 2 anos atrás, né? Claro, a bolsa não coincidiu com esse cronograma, né? Quer dizer, primeiro, para você ter uma ideia, o primeiro programa desse projeto era para começar em fevereiro. Aí foi adiado o resultado, na verdade vai começar em agosto, outubro, né? E com isso, né? Eu acho que o Pedro tem, claro, que o desafio, se for aprovado, né? Não vai ser o Dalabrida que vai tocar esse barco, mas, né? Esse é o professor Pedro e o Programa de Desenvolvimento Regional. O Dalabrida vai participar como membro, sei lá como, né? E aí eu colocaria a sugestão, que eu não sei se o Pedro concorda, mas enfim, a minha percepção, né? De que, no caso de Santo Cristo, a gente vai apresentar alguns resultados até com visão de novos, né?
porque lá você tem um posicionamento político bem, como é que se chama? É o 8 e é o 80, né? Divergente. É divergente, quer dizer, em todos os municípios você tem isso, mas lá você tem muito mais. E outro, nós estamos num momento em que isso é multiplicado a 1000 por hora pela imprensa, pelos governantes, etc. Tal. Talvez, né? Talvez terá que ser uma experiência de aplicação, se o projeto for aprovado, né, Pedro? E a minha sugestão é que não fosse perto dos nossos pés, né? Para a gente ter menos ter um pouquinho mais essa neutralidade do pesquisador, né? Não estou dizendo que lá em Santo Cristo a gente teve esse problema, mas lá em Santo Cristo, da Labrida é conhecido, Pedro é de lá, o Edmar Rota já fez estudos, então isso muitas vezes pode até trazer algum prejuízo ao trabalho acadêmico, vamos chamar assim. Mas um enviesamento. Não estou dizendo que lá tenha ocorrido, mas estou dizendo assim, sempre é um problema a mais. Então, daqui a pouco, se for aprovado, não seria adequado fazê-lo em Juiz, nem aos nossos pés. A gente teria que pegar um município que a gente tem alguma estranheza, não seja lá, não é a terra onde nasceu o professor A, o professor B, coisa assim, né? E também, eu repito de novo, não quer dizer que por ter sido lá onde o Pedro nasceu tenha a ver com isso, mas a gente sentiu isso, né? E isso é ruim para um trabalho acadêmico, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está torcendo que seja aprovado, mas em sendo aprovado, vocês terão um grande desafio, e aí não é o Pedro sozinho que vai tocar esse barco, né? Acho que aí o programa vai ter um bom valor de resultados, de valores, né? Mas eu até diria assim, se eles aprovarem e jogar lá 50 mil reais, é melhor desistir do que pensar em fazer. Porque se não tiver um bom recurso para fazer, da forma que estão fazendo em Santo Cristo, é muito penoso e eu sei que vocês não vão ter fôlego para isso, porque eu sei que vocês todo mundo estão meio até aqui, né? Lá a gente contou muito e pôde contar muito com os mestrandos, doutorandos do programa do Edmar. Se não fosse eles, a gente estava meio capenga. Muito bem. Muito bom. Só para dar do Ayrton. Essa semana eu avaliei um projeto pedido do CNPq. O que foi esse? Não, que trabalha nessas áreas geográficas. É um projeto da Universidade do Pará e de Rondônia, e que cita essa tua metodologia. Deve ser desse edital. Esse mesmo edital aí. Acabei de olhar, de avaliar, você me chamou a atenção que lá no Pará são duas áreas geográficas ligadas ao cacau. Ah, tá. Então não deve ser esse. Você falou não deve ser o nosso. do Pará, mas enfim. Ayrton, por favor. Eu só quero registrar o que a gente já sabe, né? Que para o programa, para a linha de políticas públicas, mas para o programa como um todo, a presença do Valdir aqui é muito positiva, né? Porque ele produz bastante, porque ele circula por aí, porque ao circular leva o nosso nome, enfim, a gente está sempre, né, de certa forma, aparecendo enquanto programa, enquanto universidade, nos lugares que o Valdir vai, né? E do ponto de vista assim, da atividade acadêmica mesmo, eu vejo assim, eu lembro do Valdir no dia da banca da tese dele e hoje e aí essa ideia do Propat, produzir um instrumento que tem a intenção de chegar a um outro público, que não é o público acadêmico em si. Esse é um movimento muito interessante que requer maturidade, que requer bagagem teórica, metodológica, etc. E que é um desafio para todos nós, porque a gente está aqui para produzir conhecimento para o mundo absorver e tentar se valer disso. E nesse caso, a ideia é que existe, no caso, a possibilidade que em Santo Cristo eles possam se valer desses resultados para aplicar no PPA. Por isso que eles estão atropelando. Isso. E se isso acontecer, em brevidade. é uma coisa muito, também uma coisa muito positiva
E esse caso se torna um forte candidato para o nosso programa lá na próxima Sucupira, lá em 2029, a gente vai ter que indicar 2 casos de destaque de pesquisa feita, produção científica que impactou o mundo. Que, enfim, né, e se eles usarem o PPA, etc., isso aparecer lá, eu acho que né, tem vários professores, tem várias instituições, tem várias produções acadêmicas e tem a forte possibilidade de ser usado para a geração de um plano plurianual em um município. Então, enfim, usando isso como exemplo, é isso que a gente está desafiado a fazer, que o Valdir está fazendo aí conosco. Então, muito bacana, parabéns aí. O Intercap está cobrando. Ok, então, mais alguém? Então, Só dar os parabéns. Coordenador, supervisor também. Na próxima reunião. A Na próxima formalidade, reunião, então, ninguém professor, é entregar a conclusão do estágio plantoral, entregar o relatório por escrito e fazer a apresentação no colegiado e é o colegiado que delibera a aprovação. Então, pelas palmas eu vou considerar então já aprovado, não vou nem colocar em votação. Parabéns, foi importante, foi já frisado aí a contribuição que você deu ao programa e vai continuar dando essa contribuição no sentido que se integra aí na continuidade do projeto, né? Então, mais uma vez, parabéns e missão cumprida.